Temos que aprender a obedecer a Deus agora. Não quando chegar a crise, não quando chegar a lei dominical, não quando chegar a ordem de morte. Essa é a hora em que temos de obedecer. Meus irmãos e minhas irmãs, temos que ser obedientes a Deus na forma de vestir-se, na forma de comer, na forma de guardar o sábado, e naquilo que escutamos. Que tipo de música estamos tendo na igreja? Tem entrado os ritmos do mundo nesta igreja. Não, tio Davi. Sabe que? Tens escutado? Este é um dilema que temos gente aqui e acolá. Vou contar-lhes algo. Nós fundamos a Rede Adventir, a primeira rede de televisão adventista. Quase 8 anos atrás começamos a Rede Adventir. Compramos uma rede na Bolívia e não tínhamos o que exibir lá porque não tinha nenhum canal espanhol. Então tivemos que pegar o melhor que tínhamos. E tínhamos naturalidade com a música. Música sacra, música harmoniosa, música celestial, bastante música porque não tínhamos nada mais. Um sermãozinho aqui, um sermãozinho acolá, o restante era pura música. E descobrimos, por acaso, quando encontrei um diretor de um centro psiquiátrico, me chamou e me disse: "Você é o presidente da Rede Adventir?" "Sim." "Quero lhe dizer muito obrigado. Porque descobrimos algo. 100% de nossos pacientes que escutam esta rede são curados da depressão. Quando vem e descobrimos que tem depressão, nós fazemos uma receita. Somente vejam um canal adventista." Eu disse: "Isso deve estar errado. Eu sou enfermeiro e nunca tinha escutado estas coisas." Ele disse: "É o que você pensa. Não sei que música vocês põem, porém essa música sara os pacientes." Então eu comecei a pensar. As pessoas no Caribe gostam de um tipo de música, as pessoas do Oriente Boliviano gostam de outras músicas, as pessoas dos países africanos gostam de outras músicas. Cada um tem o direito de ir. E comecei a pensar que não é assim. A questão não é o que nós gostamos, mas o que é do gosto de Deus. Foi assim que comecei a examinar o assunto. E depois fui pregar em Montreal. Foi pregar para o Está Escrito em francês. O Está Escrito tinha completado 10 anos e o diretor, o pastor Aguiar, me convidou para pregar. E foi olhar, e havia um pianista que tocava uma música tão harmoniosa. E eu falei: "Isso é música celestial. Como é que você toca esta música tão harmoniosa?" E me disse: "Tenho uma bela história se quer que eu conte." Eu disse: "Mirem as câmeras, por favor. Cópias aqui. Está em inglês e francês. Amanhã vamos ver. Esta noite vamos ver alguns vídeos amanhã. Outros e esses vamos ver amanhã." Então, ele conta a sua história. Quando ele morava no Haiti, era um garotinho. Sua mãe estava doente. Estava carne e osso, não tinha carne, só osso. Estava deitada em uma posição fetal, na cama. E cada dia: "Papai? Mamãe continua viva?" "Sim." "Está viva?" "Sim." Todos os dias se espera que morresse sua mãe, porque não era nada mais que um esqueleto. E ele começou a orar: "Senhor Jesus, eu estou aprendendo a tocar piano, porém não sou tão bom. Mas se você salvar a vida da minha mãe, eu dedicarei os meus dedos e dedicarei a minha mente totalmente a servir-te em toda a minha vida." Era um garotinho, nada mais. "Mas se salvas a minha mãe, quero me dedicar a ti." Várias noites depois, bateram à porta quase à meia-noite. Que raro. Abriram a porta. E havia uma enfermeira vestida de branco. Tinha uma seringa. Disse: "Me impedirão para dar uma mãozinha na injeção." Quem lhe mandou? "Passe." Passaram para dentro. Todos os garotos seguiram. Subiram ao quarto da mamãe. Estava a mamãe deitada, com rosto para baixo. A enfermeira lhe levantou a saia, e descobriu a perna e aplicou-lhe a injeção. Eu digo que era uma injeção porque eu vi uma mancha de sangue que estava na saia. Outra vez, lhe cobriu. E se foi a enfermeira, nunca mais a viram outra vez. Então foram para a cama. Quando acordaram pela manhã, a mamãe estava na cozinha cozinhando o desejum. Ninguém sabe quem era essa mulher, mas eu sei que era um anjo. Era um anjo divino, para atender, e disse: "Neste momento eu dedico
Quei meus dedos, e minha mente e rapidamente comecei a acelerar e cheguei a ser um dos melhores pianistas do país do Haiti. E dedicando minha vida fui a Montreal. Chegando lá, comecei a fazer concertos. Música harmoniosa, nunca põe no ritmo do mundo, nunca põe no ritmo de blues, nunca de jazz, nunca de rock, nunca nada do mundo. Somente ritmos sagrados de adoração a Deus, sem gosto mundano. Então o que aconteceu? Estava batendo na porta de uma senhora. E quando ela me olhou, eu disse: "Você está convidada a participar do meu concerto." Ela disse: "Eu não posso ir, porque eu sou diretora do Espiritismo no Caribe. Tenho milhares de demônios que me obedecem. Nós não podemos entrar nesse ambiente onde você toca esse piano. Mas algum dia eu vou lhe visitar na igreja. E como vou saber quando você vem? Digo, eu vou lhe avisar que a mulher que você convidou está aqui." E seus olhos estavam meios opacos. Um dia ele estava na igreja, terminou a escola sabatina, estava para iniciar o sermão, e tocaram no seu braço. Disseram à senhora que tu convidasse está aqui. Ele olhou e não a viu. Mas, no fim do sermão ela veio à frente. Igual, os olhos assim, opacos. Ela o saudou e eu prometi que iria vir. Diga-me, e por que você pode vir na igreja e não pode ir no concerto? Ah não, é que aqui na igreja eu tenho a minha gente. Por exemplo, ele é meu. E sem olhar para trás ela apontou acima. Ele olhou para trás e aí estava o tesoureiro da igreja. E de repente o tesoureiro sentou de quatro e começou a espumar. Ele também é meu. Um dos anciãos olhou e caiu de quatro como um animal e começou a espumar como possuído. E ela disse: "Eu entro nas igrejas aonde minha gente está. Eu tenho demônios que entram, o problema é, quando tu tocas no piano estas músicas, eu tenho que sair. Então eu quero te oferecer algo. Se você incluir um pouquinho de ritmo de blues, um pouquinho de rock, um pouquinho de outros tipos de ritmos, eu vou te fazer o homem mais rico de Montreal. Porém se não fizeres eu vou matar-te." Eu disse: "Não podes me matar. Os meus dedos e minha mente já pertencem a Deus, eu nunca aceitarei fazê-lo. O problema é que quando tu tocas, os demônios que querem entrar para dentro da igreja, para incomodar as pessoas para que quando o pastor pregar, não escutem nada. Eles cutucam as crianças, para que as crianças chorem. Claro que a criança não tem um demônio. Eles querem chateá-las. Então eles incomodam as pessoas. Querem que se preocupem com outras coisas, outros pensamentos. Se põem preocupadas e quando termina o sermão não se recordam de nada. Mas quando você toca essa música, e quando a igreja canta música pura, eles têm que calar-se e sair. Agora vocês se dão conta por que há tanto problema com a música na igreja. O diabo está desesperado para trazer seus ritmos para dentro, para que eles também venham para dentro. Por isso eu orei, e sempre oro antes de meus sermões, que Deus retire essas influências para fora, para que possamos escutar com mentes limpas, claras, porque se não estamos sentados aqui pensando nisso e pensando nisto e pensando, e quando termina não recebi nenhuma bênção. E por isso, teremos que ter muito cuidado com que tipo de músicas que usamos. Nunca a bateria. Nunca o rock. Nunca o jazz. Nunca o ritmo de muitos ritmos pentecostais. Com ritmos pentecostais e modernas, contemporâneas, não vem diretamente de Deus. Vem de fora. Mas uma história. Nós temos canais de emissora de rádio na Venezuela. Eu liguei para o diretor e lhe disse: "Eu vou retirar vocês do satélite se não corrigirem isso." E ele me disse: mas, pastor, estas são músicas de cristãos, de cantores conhecidos. Não me interessa de quem são. São ritmos que têm entrado de fora da igreja. E os anjos não cantam assim.
E ele disse: eu vou orar sobre isso, e um pastor lhe visitou, na outra semana ele disse o mesmo. Tens que retirar essa música da emissora. E ele disse: agora já são 2 pastores que me falam numa semana. E no sábado seguinte uma senhora veio e disse: eu não sou adventista, porém minha filha está possuída por um demônio, poderia vir orar por ela. Ele era o ancião da igreja e levou um outro ancião. Levaram suas Bíblias. Chegaram a casa. A menina caminhava como um tigre. Rugia como um tigre. E espumava também. A mãe dela disse o que ela tinha em mente. A minha filha tem um homem morto que é sempre seu conselheiro. Lhe aparece, e o morto diz o que tem que fazer e como fazer. Apenas entraram, e a garota os olhou e começou a sorrir, e disse: vocês vêm para orar. E vêm da igreja adventista? Sim. Que maravilhosa emissora vocês têm. Eu tenho um conselheiro que vem sempre, e sabe cantar, e ele é um homem morto. E nós cantamos os cantos que tem nas suas emissoras. Como é isso? Agora está chegando o meu conselheiro. Está com nós agora. Ele é um homem morto. É meu amigo. Ele sabe cantar, e nossa que voz tremenda. E quando aprendemos a colocar na sua emissora, vimos o cantor tal fulanos de tal fulana de tal, e nós cantamos essa música porque é nossa música. Então eles se assustaram. Ele pegou o seu inário e começou a olhar os títulos ali, e disse: sabe de uma coisa, eu quero fazer uma prova. Que tipo de prova vai fazer? Quero cantar alguns hinos que não são contemporâneos. São hinos. Por exemplo, Cristo me ajude a poder viver. Eu me rendo a ti. Harmoniosos hinos do inário adventista. E quando começou a cantar no inário, ela começou a gritar: não, para, por favor. Ele continuou cantando. Quando cantou 4, ela deixou de gritar e disse: já se foi. Ele não pode tolerar essa música cristã. Porém a música que vocês põem no rádio ele canta. Ora, porque lhes conto esta história, eis que estamos nos preparando para a vinda de Cristo. E Deus não aceita 99% puro e 1% puro. A única música, o único vestir, homens e mulheres, que Deus aceita, é um vestir puro. Uma música pura. Eu preguei na Austrália, por toda a Austrália. E uma mulher, uma irmã disse: eu não entendo, o pastor Gates fala de música celestial. Mas eu não sei o que é música celestial. E o pastor Gates disse que é o tipo de música que os anjos cantam. Mas como é isso? Ela foi à sua casa e disse: Senhor, por favor, ensina-me o que significa cantar música que os anjos cantam. E ela saiu para fora. Estava colocando as roupas lá fora no varal para que seque. E de repente escutou lá dentro música tão preciosa, com tanta harmonia. Então, que vem essa música, e ela nunca em sua vida tinha escutado música assim. Então ela deixou a sua roupa, foi para dentro. E quando abriu a porta da sua casa, lá dentro o que havia? Havia um anjo. Estava com suas asas dobradas, sua cabeça agachada, suas mãos dobradas, ele estava adorando a Deus. Ela imediatamente se ajoelhou e orou com ele. Era um coro celestial que estava ouvindo. Quando de repente terminou a música, abriu os olhos. E o anjo já não estava ali. Mas havia 2 palavras que estavam no televisor. Música celestial. Ela sim sabe o que é música celestial e posso lhe dizer que não soa como nenhuma música contemporânea. Não soa como um mundo. É uma música pura. Com harmonia, melodia. E que realmente é adoração a Deus. Nós devemos buscar e pedir a Deus que nos ajude a descobrir música que realmente é adoração. E se vocês cantam os hinos desse belo inário, vão encontrar esses hinos inspirados que agradam a Deus.